A depressão atinge cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil. E cada vez jovens e adolescentes vêm sendo diagnosticados com esta doença que pode até levar ao suicídio. Os sintomas da doença podem ser diferenciados e, por isso, é preciso ter bastante atenção. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão é a segunda causa de morte entre jovens da faixa etária entre 15 e 29 anos. Depressão na adolescência é algo cada vez mais comum, infelizmente. E é importante falar sobre isso para alertar aos pais. Por isso, pedi uma ajuda sobre esse assunto com a psicóloga Bruna Teles. Bruna, seja bem-vinda a mais um programa. Obrigada, né? Juliana. E por que os jovens eles estão sendo mais cedo acometidos por essa doença que é a depressão? Então, Juliana, a adolescência já é uma fase, né, que por si só acarreta questões complicadas, né? Ocorrem muitas mudanças, né? Mudanças, às vezes, de comportamento advindas de questões hormonais, né? Mudanças do corpo. É uma fase em que se faz mais questionamentos, né? Questionamentos sobre sua personalidade, sexualidade, seu lugar no mundo, né? Então, para algumas pessoas, esse tipo de questões que começam a ser levantadas nessa fase, né? É uma fase que, às vezes, geram muitas alterações de humor, justamente por causa dos hormônios. Né? Às vezes, para algumas pessoas, é um pouco mais difícil de lidar com determinadas questões, né? E aí acaba acontecendo o adoecimento, né? Psicológico. E a depressão, ela é hereditária? Então, existem fatores genéticos que pode-se dizer que poderiam ajudar com que a depressão aconteça. Mas não é, assim, algo que seja decisivo, né, para que a depressão ocorra, né? Mas pode ser que tenham questões advindas da hereditariedade, mas tem pessoas que podem ter, né, esse fator, mas não necessariamente desenvolver depressão, porque não é só isso, né? Não são só alterações bioquímicas a nível cerebral, né? Na verdade, a depressão tem mais a ver como as pessoas lidam com as suas questões, com seus momentos de crise, com seus momentos de dificuldade, né? E é isso que vai, mesmo que haja uma predisposição, é isso que vai ser mais decisivo no final das contas. E para os pais ficarem alertas, quais são os sintomas que eles podem estar observando de depressão? Então, a depressão é caracterizada principalmente por uma tristeza profunda e contínua. Mas não é aquela tristeza comum do dia a dia, vamos dizer assim, rompi com o namorado, fiquei triste, né? São coisas que passam. É uma tristeza mais profunda, que dura mais tempo, né? E não é só isso. Às vezes as pessoas pensam que depressão tem muito a ver só com tristeza. Na verdade, a depressão, ela tem muito mais a ver com falta de vontade. Falta de vontade, perca de prazer, né? A pessoa tinha prazer em determinadas atividades ou em determinadas coisas da vida e deixa de se ter prazer, né? Então, esses são os pontos principais, né? Então, a depressão, ela vem acompanhada de um sentimento forte de angústia, muito característico. Para algumas pessoas, né, não todas, a depressão, ela vem junto com um sintoma de ansiedade, né? Então, e tem outros sintomas também que aparecem, como irritabilidade, alterações do sono, ou dorme-se muito ou dorme-se menos, né? Alterações do apetite, isolamento, às vezes a pessoa fica mais isolada, né? Antes tinha muitos amigos, né? E começa a se fechar, se isolar, né? Alterações na autoestima, né? Alterações de humor, né? A depressão é um distúrbio do humor. Então, basicamente, é um conjunto, né, de sintomas que fazem com que a pessoa se enquadre, né? E levar, assim, os adolescentes, às vezes, não é tão comum, assim, pra gente. Mas os jovens, no geral, bebida pode também contribuir em relação à depressão? Então, pode fazer manutenção do quadro, na medida em que se utiliza, né, das substâncias químicas como um refúgio para as próprias dores, né?
e não se enfrenta, né? Então se refugia, esquece. Isso não funciona só para adolescente, mas para muito adulto também. Mas às vezes já começa na adolescência, né? Mas às vezes funciona como um refúgio para dor, né? E aí acaba fazendo manutenção, né, desse quadro, acaba, né? Piorando também, né? Isso. Vamos para um rapidinho intervalo e voltamos já.